E aí, pessoal, Mubi de volta. E dessa vez aqui, óbvio, sempre com meu amigo, parceiro Pedro Zupo. Opa, tudo jóia, Luciano? Mais um Certo, programa aqui. Mais um programa especial. A gente sempre traz pessoas aqui interessantíssimas, né, para essa coisa dos bastidores da música. Não, e hoje um convidado polivalente, né? O cara faz vídeo, o cara é um one-man band. Exato, inclusive, a gente até mudou aqui o meio que o foco, porque ele faz várias coisas, o cara tem várias experiências. A gente vai falar disso também. Porém, ele fez um puta disco de qualidade do zero. Do zero, não foi? Do zero. E com um trabalho impressionante, o cara fez todos os estágios do disco, incluindo trabalhar atrás do lançamento, hein? E detalhe, com várias participações especiais. De peso. De peso. De peso. De quem a gente está falando? Opa, desse belo rapaz aqui que vai se apresentar aqui para vocês, Rafael Agostino. E aí, galera, um salve aí pro meu querido Zupo, Piantoni, uma honra estar aqui no MUBI. Monte uma banda, que Isso tema aí, animal. Vi lá um pouco do conteúdo, fiquei encantado e acho que a gente teria assunto para 5 horas, mas vamos tentar sintetizar em 50 minutinhos. Quase aí. uma horinha ali a gente tá aí, né? Tipo, falando. E assim, legal demais, cara. Não é que você começou do zero, mas parando pra pensar assim, você começou do zero, cara. Sim. Você já teve várias bandas aí que você participa, isso, aquilo, mas, mano, esse aí você teve uma ideia de fazer uma coisa assim com uma homenagem aos deuses da música, dos compositores, né? De música clássica, aquela coisa toda, e de repente, meu, você faz um puta vinil caprichado. Não só isso, a música em si, né? Puta qualidade, parece que foi feito, sei lá, faz frente para qualquer produção gringa que você fez. Pô, que legal. Valeu, mano. Valeu demais pelos elogios. E desde a elaboração de conceito, né? Acho que uma das coisas que o pessoal fala muito pouco, né? Quando você está montando uma banda e é muito importante é que toda banda tem que ter um conceito, né, cara? O conceito foi o principal. Vou falar rapidinho. Eu ia falar isso, começa do zero pra O gente conceito saber. é legal porque é isso que o Pedro falou. É o mais importante numa banda hoje, acho que é o conceito. Não adianta você ter 10 músicas incríveis, uma mais legal que a outra, mas não tem um conceito. Uma música não conversa com a outra ou é perdido. Vou falar só um breve resumo de como eu comecei na música. Com 12 anos eu comecei a interessar por instrumentos e com 19 eu tive minha primeira banda profissional. Então assim, eu já estou uns 25, quase 30 anos na música. Pegou a idade aí, né? Mas tudo bem. E aí, então, eu colhi tudo, né? O que eu vi de legal nesse tempo para cá, para realmente ter o tempo para falar, agora eu quero fazer o meu projeto e trazer essa expertise ao longo desses anos. Muita coisa mudou de lá para cá, no meio da música, principalmente, que na época peguei o auge do CD, o finalzinho do vinil, e agora com essa volta do vinil, eu senti que era o momento, inclusive, de lançar esse álbum em vinil. Mas falando um pouco do conceito, esse projeto começou com um single. Eu queria fazer um single de realização pessoal, assim. Eu tinha uma música que era dedicada ao Mozart, que é um cara que eu gosto muito, um compositor que eu gosto muito, e também sou muito fã do Savatage. Então foi uma música que eu compus meio que nos moldes do Savatage, que eu inclusive tenho uma banda tributo, que os próprios caras do Savatage gostam e respeitam e tal. Então era meio que uma música tributo a quem era fã do Savatage e para quem gosta de música clássica. E a partir dessa música, eu tentei fazer uma banda. Estava com a música pronta, qual que é a dificuldade que eu senti? A galera hoje, depois dos 40, fica mais difícil montar uma banda, porque a gente fica mais chato também, mais exigente. Eu conheço, muito músico, assim, nível 100%, assim, nível professor, assim, muito músico bom mesmo. Inclusive os que eu toco até hoje, todos são excelentes. Mas eu sinto que hoje, quando você monta uma banda, no Brasil é muito difícil eles entenderem que tem um líder numa banda. Você pega, a gente pode falar aqui de 1000 bandas que tem um líder, um compositor que é o que dá a palavra final, né? Eu sempre pego de referência o Megadeth, a gente tem Mustaine, enfim, cada banda tem um cara que é o líder, e no Brasil é muito difícil. Quando você começa uma banda do zero, especialmente, quando você já é grande, é fácil. O cara já chega tudo pronto, tem um líder, não, beleza. Então, assim, quando eu mostrei as músicas prontas, as pessoas falam assim, pô, mas aonde que eu vou contribuir aqui? Já está pronto. Eu falei, cara, mas a gente pode fazer mais músicas, vamos dar ideia, mas assim, a ideia é essa. Então a galera meio que não se interessou muito por já estar pronto. E eu falei, aproveitei essa expertise de já tocar um pouco de cada coisa, não sou expert em tudo, mas eu acho que deu para entregar ali o que pedia. Eu respeito muito o que a música pede. Então, tanto é que eu nem frito muito, nem no teclado, que é meu instrumento principal. Se a música não pedir, eu não frito. Então, falando do conceito, eu tinha esse single só, era uma música tributo ao Mozart, e tinha essa referência a Savatage. Eu falei, cara, vou tentar entrar em contato com o Zach Stevens, que foi o vocalista, né, famoso lá do Savatage. Começou com o John Oliva, que eu gosto muito.
Eu já estava em contato com o Zac, porque eu estava cogitando trazer ele para uma turnê no Brasil, celebrando 30 anos do álbum Edge of Thorns. E ele falou assim, cara, já tive inclusive outras propostas de fazer esse álbum aí, mas no momento eu não posso, tem coisas acontecendo no bastidor. Ou seja, era o retorno do Savatage, Sim. isso já tem 2 anos e meio. E aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, mudando de assunto, eu tô com uma música aqui, você toparia fazer uma colaboração com ela, a gente fazer junto? Ele falou, olha, eu tô bem compromissado esses próximos meses, mas a gente pode fazer sim, me manda o que você tem. E na época eu mandei a música com uma voz guia da minha esposa, que é vocal. Uhum. E ele falou assim, tá, mas eu canto o que exatamente? É a oitava abaixo do que ela fez, que outra coisa? Ficou difícil. Ele entendeu que realmente era para ser cantado. E foi aí que eu me liguei, cara, eu vou ter que cantar. Na região que eu imagino, eu compus a música, eu adaptei para uma região que fosse confortável para ele cantar também. Eu não poderia fazer uma coisa que está fora da região do vocalista. Então eu peguei e gravei uma guia vocal, eu mesmo cantando. Eu montei toda a letra, toda a melodia de voz e gravei uma voz guia para mandar para ele. Toda estruturadinha ali, refrão, estrofes, verso, e mandei a guia de voz, afinei bonitinho para ele receber já com um padrão legal, de qualidade e tal. E aí ele ouviu, ele adorou. Ele falou assim, eu tenho uma sugestão só, por que os 2 versos são iguais e não diferentes? Funcionaria se fosse outra letra. E aí que foi legal, que eu senti que ele estava muito dentro do projeto, assim. Não foi assim, daqui eu gravo e Dando toma de volta. sugestões e tudo mais. Né? Exatamente. E ele curtiu muito a música. A gente trocou uns 30 e-mails, assim, ele falou, cara, essa música é incrível, bicho. Você vai fazer um álbum, vai ser... O que vai ser? Eu Aí falei, você por falou, enquanto... putz. Foi aí que eu tive um insight. Falei, cara, isso aqui tem que virar um álbum, mas se o cara tá falando que ele gostou. E aí, numa noite, eu deitei ali, dormindo, eu falei, cara, o conceito é esse, é um tributo aos deuses da música, que são os compositores clássicos. Foi o famoso insight, assim, eu não consegui dormir essa noite, que eu fiquei falando, eu vou ter que fazer uma música do Bach, do Grieg, de não sei quem. As pessoas me perguntam, por que a escolha desses compositores? Porque, para acelerar um pouco o processo, foram compositores que eu já tocava alguma coisa, eu não tive que tirar nada do zero, assim, eu tive que relembrar algumas coisas e tal, mas eram compositores que eu já gostava muito e de certa forma, já tocava algumas coisas, né? Então, depois que eu criei o conceito, foi o famoso insight meu. Você falei, puta, cara, é isso. Pô, se o Zac curtiu e ele perguntou o que vai ser esse disco, eu falei, não, vai ser um disco tributo aos deuses da música. Quando eu falei essa ideia para ele falou, eu tô ansioso para já ouvir o resto. Aí eu falei, você topa fazer mais sons? Aí ele falou, não posso porque... Aí ele jogou a real. Tava rolando uma movimentação com Savatage e eu não posso fazer mais que um guest por banda, porque eles pediram né, uma exclusividade e tal. Então, começou aí a ficar mais profissional a coisa, né? E assim, teve o cachê dele, obviamente, que a gente fala em dólar, putz, o valor vai lá para cima, eu tive que pichinchar com ele, uma coisa bem brasileira, mas é que não tem como. A nossa Não tem nem como você falar assim, você pagou, não. Todo cara vai cobrar pra ele, tem os custos de gravar, ele tem que parar o que ele tá fazendo. E é um profissional, né? Todo mundo É um profissional. Tanto é os featurings brasileiros que eu chamei, né, o Pomps e a Maipa, eu sou muito amigo do Pomps. Quando eu convidei ele, ele falou assim, Rafa, eu não vou te cobrar nada. Eu falei, não, Pomps, todo mundo recebeu nesse trampo aqui, é um trabalho. Todo mundo vai ganhar. Então. E aí acertamos um cachê que fosse legal para todo mundo. Então, assim, por mais amigo que você seja de alguém, eu acho legal, para transformar o trabalho profissional, é todo mundo ganhar por aquilo mais ou menos igual. Assim, não adianta eu desvalorizar o artista nacional ou supervalorizar um outro. Eu acho que isso aí, o próprio artista e quem vê, já vê com outros olhos. Não quer dizer que o Pomps ou qualquer outro artista falou assim, não está me pagando, eu vou fazer mal feito. Não. Mas eu acho que começa aí já esse lance mais profissional, de você... É um investimento. Se eu abrir uma barraca de churros hoje, churros da Dona Florinda, vou abrir aqui. Se eu não botar um investimento, ou no Instagram, um churros de qualidade, eu não vou vender meus churros. Sim. Então, na música não vai ser diferente. Né? Pagou para ter o featuring, não é legal. Todo mundo é profissional na área, né? Então, eu acho que faz parte, assim como faz parte bandas que abrem shows, e é um investimento. Aí vai o risco, né? Se deu certo ou não deu. E felizmente, eu tô tendo um resultado agora com esse investimento, que foram as vendas dos álbuns, que está sendo excelente. Mas é isso, né? Respondendo Não, assim, a do conceito, gente nem falou, mas a gente nem comentou, mas esse projeto Hall of Gods é um puta trabalho que ele fez aí. Fez um EP, mas um EP gigante, que dá pra ver, maior que muito disco, né? Na verdade é um álbum, ele tem álbum. 5 músicas, As né? músicas Mas são gigantes. ele tem muita referência, assim, eu sou muito fã do Black Sabbath, né? Então eu tenho toda a coleção dos vinis do Black Sabbath, e era aí, 8 músicas, uma instrumental, uma curtinha, uma intro. Então as músicas do Hall of Gods têm de 8 a 10 minutos.
E não cabia mais no LP. Eu tinha mais uma música que ficou de fora, eu teria que fazer um LP duplo. E aí seria o dobro do custo, o valor de venda ia cair. Falei, não, vamos deixar para uma segunda, uma parte Sim. 2, né? E Mas assim, é bom que já tem a parte 2. então. Aí eu Tá em andamento. já curti. certeza. Exatamente. E continuando, então, depois dessa história, desse contato com o Zé, que ele ia participar e falar dessa ideia toda, você, pô, preciso agora fazer um disco. E como é que você pensou nos outros convidados, cara? Como é que foi fazer as composições, Cara, pensando em cada um que você chamou? foi difícil, foi bem difícil, cara. Porque assim, eu tinha algumas ideias em mente, eu queria muito o DC Cooper, que era um vocal que foi do Royal Hunt, então era solo legal. E é um artista que não ia ter o cachê caro também. Eu tava procurando esses artistas com um cachê mais em conta também, porque é o que eu ia conseguir pagar ao longo desses anos. E eu não conseguia falar com ele. Então, a segunda música que eu fiz, que foi tributo ao Grieg, foi imaginando a linha de voz pro DC Cooper fazer. Falei, eu vou conseguir esse cara. E não consegui. Só que aí, assim, nesse meio tempo, eu mandei e-mail, tipo, pra muita gente. Todos esses caras foram através de e-mail ou o próprio Instagram deles. Eu me apresentava, explicava o conceito do projeto e perguntava se a pessoa tinha interesse. Mais da metade nem me respondeu, obviamente. E quem me respondia, a gente começava as negociações. Então, nesse meu tempo, eu mandei muito e-mail. Nenhum assim. era seu amigo, então. Você conheceu depois com o projeto. Exatamente, foi com o projeto. Caramba, eu pensei O Zac, que eu já tinha um certo Sim, contato, quando eu abordei ele, ele falou assim, conheço sua banda, Sim. conheço quem é você e tal, não saiu do zero. O segundo cara que eu entrei em contato foi o Snow Shaw, que era o cara do Merciful Fate, do Therion, mil bandas, A gente já se seguia um ao outro no Instagram, mas nunca tinha mandado inbox. Então, quando eu abordei ele, eu queria um featuring dele com o Messiah Marcolin, que era do Candlemass e do Memento Mori. Eles tinham uma banda junto e tal. Aí o Snow ouviu a faixa, ele falou, me manda a faixa. Eu já estava com a música pronta, com a minha guia de voz e tal. Ele falou assim, curti, vamos fazer. Só que eu acho que o Messiah não vai querer participar numa música comigo junto. Porque a gente tretou. Depois que eu escrevi meu livro, que ele escreveu uma biografia animal, The Book of Heavy Metal, que ele fala todos os podres de todas as bandas que ele passou. Inclusive, ele começa esse livro falando que o The Eye, do King Diamond, ele gravou com uma bateria eletrônica e ele é frustradaço com esse álbum. Ele não consegue ouvir esse álbum até hoje, porque a bateria é eletrônica. Caramba. Ele é um baita bateria, assim. Ele falou que o que ele teria gravado em uma semana, ele demorou 3 meses na bateria eletrônica, porque não achava um timbre certo. Isso no começo dos anos 90, né? Foi o comecinho ali da bateria eletrônica. Então foi muito legal. Ele me deu o livro de presente e falou, lê o livro que você vai entender porque que o Messiah não vai participar. E ele descasca ali. O Messiah é um cara difícil, é um cara... Assim, no heavy metal tem um monte de gente assim, mas é um cara que sempre puxa pra ele a sardinha, assim, eu que fiz essa música e nem era dele. Putz. Então, era um cara... Ele no livro define o Messiah como Big Cry Baby. Uau. É lógico que o cara não vai querer gravar com você, né? O apelido. Eu acho que não começou bem, né? Aí o Snow, eu falei, né, então vamos fazer só você a faixa, acho que vai dar certo. Ele falou, vamos nessa, então vamos fazer. E aí ele mandou a faixa, tudo com a voz dele. Ele é um multi-instrumentista também, batera, ele tem a carreira solo que ele toca tudo. E eu vou te confessar que quando eu ouvi o resultado da música com ele, eu não gostei logo de cara. Sério? Eu tava esperando o Messiah, o DC Cooper, era outra proposta da música. Eu gostei de algumas partes, era aquilo que eu estava imaginando, uma parte de locução e tudo mais, mas aí eu demorei. E hoje é uma das minhas músicas preferidas do álbum. Eu acho que a voz dele foi a que mais encaixou. Ele, né, assim, tem vocais excelentes no álbum, como o Ronnie Romero, o próprio Zac. O Snow, ele é um bom vocal, mas não é o principal. Acho que ele, como instrumentista, a bateria é o principal dele. E aí, quando eu entendi, demorei para entender o conceito que ele... Porque ele demorou, ele falou, eu tive que entender o que é a música, o que é a letra, para eu interpretar. Então, ele pegou a visão, assim mesmo, de um jeito que, quando eu entendi, eu falei, cara, essa música tá espetacular, bicho. As vozes que ele colocou e tudo, aí fechou, assim. Eu falei, foi a escolha certeira. O cachê dele não era tão alto quanto dos outros caras que eu estava cotando, né? Esses caras mais série B, né? A gente estava falando de uma série B pro álbum. E eu tentei falar com o Blaze uns meses depois, que também é um cara um pouco série B, apesar de ter, né, cantado na banda série A+. Mas é um cara acessível, ele respondeu os e-mails, negociamos. Aí só não rolou com o Blaze uma outra faixa, porque ele estava com uma agenda diferente, não ia bater, assim. Mas essa história com o Snow foi legal, assim, porque quando eu estava com a música do Zac pronta, eu já tinha uma referência do que mandar pra galera. Eu não saí mais do zero. Eu falei, eu tenho o Zac cantando numa faixa e a música é essa daqui. O conceito é esse. Então os caras entendiam muito fácil, assim.
Então, a partir da primeira música foi conseguir mais fácil, assim, os outros caras, né? É isso, você vê que coisa curiosa, as pessoas pensam assim, pô, você vai fazer um contato, você fala assim, pô, fulano, você tem o WhatsApp do cara? Tem um monte de gente que nem o WhatsApp usa lá fora, principalmente americano, nem usa o WhatsApp. Exatamente. E assim, as bandas costumam responder coisas por Instagram, é uma coisa louca, assim, os caras, né? Sim. Os artistas respondem por Instagram, e você acha que não vai responder, é muito e-mail e Instagram, né? E-mail, é. O contato do Zac estava no Facebook dele. Então, Facebook também, hoje em dia, eles usam muito, lá né? fora. No Brasil, a gente abandonou o Facebook, né? Isso. E aí, quando eu fechei com o selo lá de Portugal, a Big falou, cara, você precisa urgente abrir o Facebook da banda. Porque o na pessoal Europa é só continua Facebook. usando. Olha que Na loucura. Europa é só Facebook. O Instagram, ele é muito americano, latino-americano, né? Isso. Então é uma coisa meio... E às vezes as Curiosa. pessoas pensam assim, tipo, mas eu não conheço, nem vou tentar. Você tem que tentar, Exato. cara. Eu tentei de todo mundo, Exato. assim. Eu fui em todos os caras. Assim, eu tentei o Jeff Scott Soto, o cara que mixou meus álbuns. Engraçado, e ele vive aqui, né? Vive aqui e tal. Ele não respondeu, então assim, foi uma troca, eu não quis muito indicações também, Aham. sabe? Eu falei assim, se o cara se interessar pelo projeto, é porque ele tá afim e vai fazer um trabalho legal. Então, a partir do momento que eu escolhi alguns caras, eu sinto que eu também fui o escolhido com os que responderam. Mas você, como compositor, você também pensou em quem você ia chamar, né? Porque o cara é famoso, tá? Você imaginou já uma música para Exatamente, aquela combinaria. voz, Isso. né? Porque você escutou aquilo e falou, para essa voz isso vai ficar perfeito. Não dava para ser qualquer um, de Então, fato. É. Ah, E não tem a ver com, tipo, eu tentei, não deu, foi aquele. Não, você foi em vozes que faziam sentido. Isso. E aí quem respondeu foi o que faz todo sentido, cara. Pô, foi muito legal. O Snowy, quando fez a gravação, ele mesmo já postou um vídeo no Instagram dele falando como que foi a gravação, falando essa história do Messiah, Marconi. Ele que falou já no Instagram dele. Inicialmente era para ter o Messiah, mas ele... O cara deu uma puxada, né? Não, mas eu fui escolhido. E legal que ele respeita, assim, os Sim. caras. Ele fala, um cara super talentoso. Ele conta no livro que cada vocalista tem um tique para gravar, né? E o Messiah, na hora de gravar, ele gostava de ter o retorno no estúdio, para colocar o pé em cima do retorno e fazer aquela pose como se fosse de palco, né? Olha que legal, mano. Então, cada cara tem um tique nervoso ali. Então, ele fala histórias muito legais. Não é que ele só mete pau em todo mundo também. Mas ele joga real ali, né? Então, é um livro... É a bíblia do heavy metal, Pô, praticamente. legal. E o Chris Caffery, foi fácil? Putz, foi o mais fácil, né? Sério? Foi muito legal. A entrada do Chris pro projeto foi meio que no segundo tempo, assim. Ele entrou numa faixa que tinha um Ralph Shippers cantando, que também foi muito fácil. Ele respondeu todos os e-mails no dia, assim. É um cara Caramba. workaholic total. Ele é professor de canto, ele é... Cara, né, grava com o Primal Fear, ele grava featuring com um monte de gente. Ele respondeu tudo no dia, e aí ele gravou a música em 2 dias, assim. Ele mandou a música gravada no dia seguinte, fazendo exatamente a minha linha de voz. Caramba. Aí eu falei, Ralph, você pode colocar um pouco da sua identidade aí também. Pode mudar algumas coisas aí. Aí no segundo dia ele mandou com os agudos e algumas coisas a mais e tal. Mas o alemão eu senti que, assim, é isso. Na Eu regra. não falei nada mais do que você me pediu. Aí quando eu pedi, Ralph, você pode ser você mesmo aqui. Aí grava ele o que você soltou. quiser. Aí ele se soltou mais umas partes diferentes lá. E essa música já estava pronta. E aí o Chris, ele já curtia o Ralph Gods, ele já tinha Caramba. seguido a página e curtia todos os posts. Eu falei, cara, faz todo sentido chamar esse cara pra banda por causa do Trans-Siberian, que ele é o frontman lá. Uhum. O Savatage, que é uma das minhas bandas preferidas. Então, eu vou abrir aqui porque é uma história muito legal. Quando eu chamei o Chris, falei, Chris, olha, eu tenho... Antes disso, quero só falar uma história rápida com o Ralph, porque essa música foi a única que eu não estava satisfeito com o solo de guitarra dela. Eu fui o único instrumentista em todas as faixas. E nessa que o Ralph gravou, eu não estava 100% satisfeito. Quando o Ralph ouviu, ele falou assim, eu consigo ouvir um solo do Tom Newman aqui, que é o guitarrista que era do Primal Fear. Sim, sim. Saiu depois, né? Quando eu lancei essa música, o Primal Fear praticamente se desmembrou ali, né? Rolou uma... Eles fizeram uma show rachada. em 2023 e ainda era com essa formação. Essa aí, informação. tava aí. E aí eu falei, legal, quanto é o cachê do Tom? Ele falou um valor que não estava compatível, assim, Uhum. para um solo. Eu falei, não, eu não tenho essa verba. Obrigado, até a próxima. Vamos seguir. E aí eu pensei, cara, ele falou do Tom e realmente essa música tá precisando de um solo aqui. E aí foi onde eu chamei o Chris Caffery e falei, quanto você cobra para fazer um solo nessa música? Já sabendo que o cara tinha me cobrado um valor que não dava. Uhum. Aí o Chris falou, quanto você pode pagar? Aí eu joguei real, falei, cara, eu posso te pagar 100 doletas aqui. Ele falou, eu faria de graça. Putz, Mas o meu cachê é quanto as pessoas podem pagar. que legal, mano. Pô, Caraca. agora vai chover de featuring com o Chris, né? Tipo, a galera fala assim, posso te pagar 10 dólares, Chris? O cara que tá Vamos. pensando em chamar um feat, vai, ó, vamos chamar o cara. Essa história é legal de abrir, porque assim, o Chris é um cara realmente grande no Trans-Siberian. Uhum.
todos os dias eles fazem 2 shows por dia para 50 mil pessoas. Essa banda é gigante nos Estados Unidos, né? São gigantescos lá mesmo. Tem Assim. 2. 2 bandas simultâneas. Rolando em Se eu não lugares... me engano, até uma das bandas que mais lucrou, né? Uma das turnês mais rentáveis do mundo, tipo, ranking de top 3, assim, maior que Kiss, Bon Jovi, assim. É tipo um musical, na verdade, porque é o ponto de dividir em 2 bandas, as pessoas não ligarem pra quem tá tocando. Sabe, claro, sabe quem tá tocando. Sim. Mas assim, sabe da foco qualidade. é o É a evento. qualidade da banda. Então, assim. Uma Broadway, tanto né? Uma faz. Broadway, né? Isso. Um projeto Broadway. É Exatamente. separado por costas lá, né? Pela costa X. Isso, né? 2 bandas, É. uma por cada costa. E aí o Chris veio, aí ele falou pra mim, você não quer que eu cante alguma parte também? Putz. Falei, pô, e a música tava pronta já. Aí eu falei, peraí, Cris, eu vou inventar uma parte aqui pra dar certo, Uhum. vamos colocar sua voz aqui. E ele é um baita vocalista, assim. Sim. Ele tem ficou a bem legal. carreira solo dele, ele canta também. E o legal é que combinou muito. É como se eu tivesse criado a música pra ter a voz dele, cara. Então. Porque assim, a minha mulher participa dessa música também, a música é toda com Ralph Shippers, que é um tributo ao Beethoven. A parte que a minha mulher canta é uma carta do Beethoven que ele escreveu para uma amada dele. Tem um site que tem todo esse acervo de cartas do Beethoven que resgataram com a história. Ele era um cara muito romântico, um cara muito intenso, um cara maluco também, assim. E aí a minha esposa leu essa carta e o Chris canta a resposta dessa carta dela, como se ele fosse o Beethoven. Putz. Então, porra, deu muito certo, assim. Quando eu vi pronto, eu falei, cara, como é que eu não tinha pensado nisso antes, assim? Porra. O Chris chegou ao segundo tempo com a história mais legal do álbum, assim, e ele fez um post incrível no Instagram dele, assim, é um cara muito humilde. Ele me agradeceu, ele postou o vídeo no YouTube dele e no Instagram dele, falando assim, obrigado, Rafael, por me deixar fazer parte da sua história musical. Olha isso. O cara me agradeceu ainda. Eu falei, meu, aí eu respondi pra ele, o mundo precisa de mais artistas como você, assim, porque, porra, foi surreal, assim. Não, pode-se dizer que você, tipo, vai, como fã agora, fã de música, você e tal, que você tem tributo ao Savatage, tudo. Você realizou um puta sonho, você fez um projeto aí que você botou os seus ídolos ali e tá todo mundo elogiando, né, cara? O mais louco disso são os ídolos reconhecerem, assim, ao longo dos anos de banda aqui, a gente passa por experiências ruins com banda, Uhum. né? De caras que te desvalorizam, de caras que te botam pra baixo. Teve períodos na minha vida bem difíceis, assim, como músico. Eu me senti um lixo mesmo, assim. Por conta dos músicos aqui, é muito ego, é muito tudo. Eu sou um cara low profile, como eles falam, assim, um cara que, eu não fico me aparecendo e tal. Então, quando eu criei esse projeto, na verdade, eu estava bem receoso de colocar a minha imagem no projeto. Eu cheguei até cogitar em fazer uma parada meio ghost, assim, meio não ter minha esconder. cara. Não ter minha cara e todo mundo, quando se tivesse show, todo mundo com uma máscara de um compositor, assim, morto. Seria legal a ideia. Uhum. Mas eu falei, pô, eu cheguei até aqui, sou o principal e tal, eu falei, então. vou colocar minha cara, mas com bastante receio, assim, porque eu não queria chamar atenção, né, diretamente para minha pessoa, mas sim pelo projeto que eu criei. E acabou, né, sendo assim, porque eu falei, se eu começar do zero, eu não vou ter nem meus amigos Uhum. que eu fiz esses anos sabendo como é que eu vou começar um Instagram do zero de uma banda que não tem gravadora, que não tem nada. Eu falei, não vai ser viável isso aqui. Vai ter um seguidor que vai ser eu mesmo. Então, e é uma coisa que a gente fez questão de mostrar para o pessoal que assiste, que de repente essa galera é incentivada a montar uma banda, ou que está começando, ou que tem uma banda já há anos aí, mas é exatamente isso. Ah, mas o Rafael tem outras bandas, ele já tem uma carreira. Mas não interessa, esse foi do zero. Do zero, Você exatamente. acabou de falar, você fez contato com o cara, você tentou, um não quis, o outro não respondeu, o outro respondeu, adorou, entendeu? Então, assim, todo mundo pode fazer, desde que, óbvio, vai grana, vai uma grana. Tem um investimento, Tem e investimento. prezar a qualidade. Exato. Muitas vezes a grana é atrelada à qualidade. No meu caso, eu Exato. gastei pouco com gravação. Eu fiz as próprias captações. A mixagem eu optei por fazer aqui no Brasil também, que era bem mais barato. É um cara que eu admiro muito, que é o Henrique Canali. A arte da capa foi aqui no Brasil também. Então, essa parte gráfica, como é que você pensou ela? Veio a ideia para você ou foi ideia sua? Foi ideia minha. Eu tinha uma capa que era um piano com a guitarra, que era referência ao Gutter Ballet do Savatage, Sim, sim. mas assim, nada definiria melhor esse estilo de música do que um piano e uma guitarra. Sim. É a mescla perfeita da música clássica com heavy metal, né? Uhum. Então eu falei, tem que ter um piano e uma guitarra na capa. Então a capa era toda cinza, só com o piano com a guitarra enfincada. E aí o Rômulo Dias, que é um baita artista, ele começou a falar assim, vamos tentar criar mais elementos para essa capa e tal. Foi aí que a gente colocou os compositores, criou o que seria o Hall of Gods. Então, porque assim, a capa vende muito, ainda mais quando eu decidi que ia fazer em vinil, eu falei, cara, precisa ser uma baita capa para os caras pegarem e ver cada detalhe ali, né?
Então aí a gente acabou dando uma atenção especial e o Rômulo fez toda a arte dos singles que foram saindo aos poucos, que eram os compositores. A gente trouxe todas essas artes para o vinil, né? Tem um booklet de 12 páginas que acabou indo todas Então, essas cara, artes. É. Muito lindo isso. Então, pô, Capa, gatefold, né? isso, o gatefold com as fotos. Teve foto ali que foi minha esposa que tirou. Caramba. Teve a Tainá, que é uma fotógrafa amiga também, muito profissional. Teve o do Firmo também, que é um grande brother. Então, assim, foi tudo relativamente baixo custo, porque, como eu falei, a vida até aqui trouxe uma bagagem que eu fiz muito contatos com amigos e com uma experiência de me gravar sozinho. Mas nada impede numa galera que está começando também fazer isso, porque assim, é ter o contato certo de tipo assim, não para você fazer uma coisa com qualidade, né? Você vai ter um featuring, tá esperando que sua música seja ouvida, ela tem que ter um padrão de qualidade. Não adianta Sim. você falar assim, vou gravar de qualquer jeito aqui em casa, no meu quarto. Eu poderia ter mixado os sons, eu não sou um mixador profissional, mas eu poderia ter para ter reduzido custos. Eu falei, não, mas não é essa a proposta. Eu estou fazendo um negócio que é para realmente tentar dar certo aqui. Então, chamei lá o Henrique, que é profissional da mixagem, chamei o cara que é profissional da capa, da arte, porque também se a gente for querer fazer tudo sozinho é difícil, cara. Não, você tem a ideia, mas você pega alguém que possa executar. Já que se você não for especialista, eu vou pegar alguém que vai executar isso. Exatamente, chamar os especialistas em cada área. Acho que isso fez parte do jogo, faz parte do lance profissional. Se você é expert em determinadas áreas, vai e faça. Mas se você vê que aqui não vai atingir um nível legal, chama um profissional que... Exato. Tem que procurar muita qualidade, né, cara? E por falar nisso, falando em profissional, você também é um profissional da área de vídeo, da área de imagem, né? E todas as músicas do Half Gods têm ali o seu vídeo, né? acabou fazendo. E como foi esse processo? Porque Então, ali... completando, isso é outra coisa legal também, porque hoje em dia usar muito desse espaço do visual, né? Tipo, do lance do vídeo. É muito Você importante. faz música, você faz um vídeo para cada música. Isso é muito legal hoje em dia. Independente se você pode ter o artista ali, ou se você quer fazer uma animação, Sim. vale muito, né? E era do YouTube, né? Hoje em dia o pessoal ouve com os olhos, né? Então, Isso foi meio que no conceito, assim, quando eu fiz os 2 primeiros vídeos, eu falei, agora eu vou ter que fazer um vídeo para cada música. O álbum, como são 5 músicas e tal, mas eu falei, eu vou ter, e deram muito trabalho, assim, deu mais trabalho do que ir atrás dos featurings. Caramba. Deu muito trabalho, cara, porque era tudo independente também. Sim. Era eu, minha esposa e um brother, muitas vezes ajudando, muitas vezes eu e minha esposa só. Por exemplo, o vídeo Você da tem experiência de fazer vídeo também, Isso, né? a gente até fez um vídeo lá do Armadilha, então. do Zupo. verdade, nosso videoclipe. Eu sou formado em rádio e TV, na verdade, Aham. né? Eu acabei me especializando, eu trabalhei em algumas produtoras na época, com áudio e vídeo, e fiz, vídeo de bastante. Esses dias eu estava tentando fazer uma lista de quantos vídeos eu fiz, passou de 100 bandas, assim, ao Caramba. longo desses 10 anos, assim. Vale destacar lá o Armadilha, do Zupo, teve o Lockdown, que era a banda do João Gordo com o Antônio Fez na Araújo. pandemia, né? Isso, Você continua fazendo? continuo, bem Se alguém- esporádico. Vamos supor, se alguém quiser, então você continua Isso, fazendo. Legal. Já avalia, estuda. Não dá para fazer qualquer trampo, Sim, né? sim. Tem um valor, tem um orçamento e tudo mais. E eu prezo muito também para qualidade. O cara fala assim, vem gravar aqui de qualquer jeito. Eu prefiro Não nem adianta, vai fazer. te queimar, né? Isso, prefiro não fazer. E até para não entregar o material, assim, eu tenho um certo prazer em entregar o material e falar assim, a gente que fez, né, uma ideia em conjunto com a banda e tal. Então é um lance que eu gosto muito de fazer e aí foi legal, eu trouxe essa expertise também para os vídeos do Half Gods, que eu acabei dando uma certa atenção, assim, porque demandou muita pesquisa de lugares, né? Eu acho que um bom lugar, uma boa locação, ele te resolve 50% do vídeo, de uma boa entrega do vídeo. Eu posso estar a melhor câmera, o melhor enquadramento, mas eu estou num estúdio comum, é só mais um vídeo. Então eu prezei muito para lugares exóticos, né? Aliás, eu ia perguntar disso, que tem alguns em lugar aberto, né? Como foi essa questão de programar clima, né? Porque tem luz, tem chuva, essas Exatamente. coisas. E assim, é sempre baixo custo, não consigo alocar o lugar, né? Então eu via lá, obviamente, o clima. Eu gravei um na pedreira, esse do Snow Show foi numa pedreira do Dibi. E eu vi, o tempo vai estar bom. Contratei um cara do drone, que eu já conhecia. E minha mulher fez as câmeras de mão. E aí o meu irmão tem a batera, né? Que algumas coisas eu gravei com batera e tal. E o meu irmão levou a batera, eu levei um piano para lá. Caramba. É um piano que eu tenho desmontável, né? Eu fiz um piano cênico, mas puta trampo, assim. É uma hora para montar esse piano. E tava um puta sol esse dia, assim. E eu lá, tava para gravar e montando o piano no sol, derretendo já, assim. Eu falei, nossa, mano, vamos aí. Que é independente a parada. A gente montou o piano nessa pedreira
E aí começamos as gravações lá, assim, e puta, muito calor, assim. Aí eu gravei primeiro as cenas de piano, depois guitarra e depois a batera. Eu tava exausto no final do dia, depois de montar tudo. E aí, pô, eu peguei para ver o resultado, comecei a editar as imagens, realmente curti muito o resultado. E, assim, totalmente, eu tinha a câmera já, que eu usava para gravações, e foi total baixo custo, assim, porque se eu fosse, prefeitura, quero gravar em tal lugar, quando a gente pode fazer? Eles iam me dar um prazo. Então, assim, eu uso muito no improviso mesmo. Eu consegui gravar em off aqui, né? Quase ninguém sabe, eu gravei na Catedral da Sé, cara. Caramba. Fui lá, eu e minha esposa, uma mochilinha, assim, é uma música que tem um órgão de tubo, né? Aí cheguei pro cara lá da igreja, falei, eu queria gravar umas cenas do órgão e tal. Ele falou, não pode. Putz. Eu já fui com 100% para ouvir um não, né? Então vale muito, essa lição é tentativa. Se você tem 100% do não, vai. Porque... Você tem 99,9, entendeu? Eu ganhei por esse 1% em gravar na Catedral da Sé, cara. E esse 1% é lucro, porque você já Total, estava programado para total. perder, né? Mas como você conseguiu? Eu fui até lá assim, falei, eu não vou conseguir gravar lá. Pra quem eu falava, eu falei, você não vai conseguir gravar lá. Fui com a minha mulher, você não vai conseguir gravar. Eu falei, eu sei que eu não vou, mas vou. Ela falou, então vamos lá tentar. Aí chegamos lá, fui com a mochilinha, com a câmera na mochila, ela comigo, e ela é professora mesmo de coral e tudo mais. Falei, eu queria gravar umas imagens do órgão de tubo para mostrar para os alunos da escola dela sobre um instrumento tão lindo, tão pouco difundido, né, nas escolas e tudo mais. O cara, você tem que agendar um dia para vir e tudo mais. Eu falei, mas é muito rápido, meia hora lá eu gravo. É muito rápido mesmo. O cara chegou assim, né, viu que a gente estava bem intencionado na parada, falou, sobe lá, vamos lá. Aí ele subiu e falou assim, fica aí meia horinha e depois eu volto. Ele nem ficou monitorando. Caramba. Aí eu coloquei o fone, botei a música, toquei, a gente ficou 1 hora lá gravando, cara. 1 hora, dava pra ter feito até outros filmes lá. Uma coisa que hoje em Torcer dia... para ele não assistir agora, né? Exatamente. Se assistir é um bom sinal, é porque a música chegou no mainstream, assim, a música chegou... Mas acho que agora, ele assistindo o resultado, é capaz de ele falar, não, ficou legal, vai. Não, mas ficou muito bom. Vez aqui, né? Pois é. E assim, essa coisa do drone, cara, abriu possibilidades fodidas, assim, para todo mundo, porque antigamente ficava umas coisas meio tabajara, você tinha que fazer sabe, não tinha essa... Exatamente. Eu fiz muita produção tabajara que, no fim das contas, cara, uma boa ideia vale mais do que um equipamento. Não, mas eu digo assim, mas essa coisa do drone hoje em dia, deixou tudo muito mais fácil, né, vamos dizer assim. Com certeza. Em termos de curiosidade, assim, quanto é para alugar um drone, mais ou menos, assim, por hora, Média, por diária? geralmente. É uns R$1.000. Esse cara, ele estava começando até no drone. Ele não tinha uma... Porque hoje a galera usa o FPV, First Person View, que é um drone que eles colocam um óculos 3D e eles, como se estivessem pilotando, eles conseguem fazer umas manobras assim, absurdas com o drone. Que loucura. É mais caro, é uns R$1.000 a diária de um FPV. É um drone que o cara passa, tipo, embaixo do meu braço aqui, assim. Ele consegue fazer manobras muito... Sim, precisas mesmo. E esse cara, eu pedi indicação desse outro cara que eu conheci, falou, tem um outro brother aqui que ele não é expert, mas vai lá, 500 conto. Foi 500 conto o drone lá, e ele entregou umas baita imagem, cara. Eu fiquei surpreendido, falei, o cara tá começando, bicho, levou um baita equipo legal, várias baterias extras, sabe, pilotou certinho. Eu tenho um drone, tentei pilotar, já caiu umas 3 vezes, é difícil, cara. Sério? E, putz, Tem a impressão que é uma coisa fácil quando a gente vê, né? É difícil. Olha que eu sou craque no videogame ali, cara. Então, mano, porque não joystick, né? Aí eu abandonei porque é um hobby caro, assim. Às vezes que ele caiu, me mandaram substituição, porque tem as falhas técnicas também, né? Entendi. Uma vez eu deixou cair porque eu fui bração mesmo. Eu desci ele bateu no milharal e quebrou. Ainda bem que não é um helicóptero, um avião, né? E das outras vezes teve um erro técnico. Ele perde a bússola e o bicho vai embora. Aí você vai para lugares abertos fazer o teste lá. Isso. Eu cheguei a gravar de um projeto que eu tenho com a minha esposa, que é o Elevenber. Fomos num milharal lá, subiu tudo, deu tudo certo. E umas outras vezes que eu subi ele por hobby, assim, para praticar, né? Ele subiu, perdeu a bússola e partiu. Tchau, drone. Tipo, foi embora, cara. Só que eles repõem, né? E você tem um mapa de voo. É muito louco isso. É bem profissa o esquema de drone, né? Porque senão hoje em dia, meu nego está invadindo coisas aí, então tem que ter pelo menos a noção de... Aeroporto, zona de aeroporto, você nem sobe. Exato. Já barra ali. Mas assim, tudo isso leva a crer que a galera só grava videoclipe porco hoje, se for realmente porco, né? Porque hoje em dia tem mais facilidade, né, cara? Você vê que não é um investimento tão caro para conseguir pelo menos alguém que pilote um drone para ele ali. Exatamente. E outra, hoje com um bom celular, você faz um baita clipe, cara. Então, Exato. não tem mais essa, preciso de ter uma câmera de 30 mil. A nossa câmera é um celular.
Pois é, eu fiquei impressionado com a qualidade do podcast. E tô vendo aqui o celular gravando, impressionante. As pessoas cara. ficam com aquele preconceito no começo, não você, mas assim, pessoas vêm e falam, pô, mas faz no celular, depois vem a imagem e fala, cara, fica melhor que muita câmera. Muita câmera, exatamente. Então, vai aquela velha história, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Não Exato. importa a câmera, cara. Exato. Você entrega um baita material, assim. Acho que o grande segredo de tudo acaba sendo o capricho, né? o capricho. A pessoa olhar para aquilo e entender quando aquilo tá num padrão Sim. apresentável ou não, né? Porque acho Isso. que um problema hoje que se tem muito nessa área é um pouco a questão do ego, né? Total. O cara defender mais a ideia do que a qualidade da ideia, né? Tá. Tá Eu acho cheio, que uma né? coisa chama a outra, né? Sim, né? Precisa ter uma boa ideia também. Não adianta só ter a qualidade, mas é o capricho também, você entregar, né? Você ser crítico com o seu trabalho. Muita gente não é autocrítico. O legal do Hall of Gods, assim, eu ouço até hoje as músicas, assim, incansavelmente. Eu entro no carro e boto para ouvir. Eu ouvi isso no processo de composição, mixagem, aprovação, umas, centenas de vezes. E eu não canso de ouvir. Então eu pergunto para muito músico, assim, você ouve suas músicas? O cara fala, não. Não, peraí, velho. Eu escuto Se isso você ouve também. sua música, você espera... Às vezes muita gente gosta mesmo. Tem artista grande que não ouve as O cara próprias fala assim, eu músicas. gravo e depois eu não escuto mais. Tem artista grande que não faz isso, não tem muito hábito. Mas eu acho estranho. Se você não ouve sua própria música, peraí, é a sua arte, é o que você quis dizer. Cara, eu conheço muita gente que é músico, assim, tal, que nem escuta música nenhuma. Você escuta, você é um fã de música. Total, Eu vou em acho que isso shows, aí eu gosto conta muito de show, bastante, né? cara. Conta bastante. Você estava ali vibrando no show, pirando em outras bandas, acho que você vai levar aquilo para sua música. Influência, tudo é influência na nossa vida. Não é? É. E eu vejo que as pessoas não ligam para música, não escutam música, só praticam o que ele faz ali só, entendeu? É um pouco da egocentrismo também, acho, viu? Eu acho, pode Não ser querer isso. conhecer nada e tal. É. E prova da qualidade do seu negócio, não é você que está falando, não é a gente que está falando. Pô, você fez uma coisa que é tipo assim, a primeira tiragem de vinil chegou no Brasil, esgotou. Foi muito rápido. Na da rádio, lá, Primeiro eles mês. cuidam bastante de metal nacional na loja, lá eles têm um cuidado muito grande com metal nacional, e vinil é uma coisa cara, Pô, que é super caprichado e acabou. Sim. Então, Eu assim, acabei escolhendo a Die Hard, além de eu ser muito amigo do Fausto e do André de muitos anos. Eles têm uma ligação muito próxima com o metal nacional. não, Né? para metal nacional eles É a detonam. loja para isso. Então, É isso. além da divulgação que eles fazem, o público que consome metal nacional são os clientes deles. Então, acho que isso que atraiu. Primeira semana que eu fui lá, né, eu falei, pô, eu queria muito saber para quem vendeu. Aí ele falou assim, eu não posso abrir por questão de ética da loja, Uhum. mas nenhum deles falaram que te conhece. Olha, que louco. Então, eu não conhecia os caras. Foi propaganda, foi o cara ouvir, foi o cara, entendeu? Exatamente. A plataforma ajuda bastante, os videoclipes, enfim. É. E até uma coisa que eu ia perguntar também, o lance de como você conseguiu o selo da Abigail Records do Lucas, que inclusive é um brasileiro que está morando em Portugal. Isso. Mas como é que você conseguiu, cara? Foi muito legal. Eu tava com o disco quase pronto, tava faltando lançar um single só, e eu não conseguia a gravadora. Tinha Você mandado saiu oferecendo documentos. também. Foi. Ah, que legal. E ninguém tava comprando ideia. Ofereci para algumas 2, 3 gravadoras, a galera falou, uns não respondiam, outros perguntavam quanto tinha de investimento. Eu falei, não tem investimento, porque hoje o mercado é muito assim, infelizmente, né? Para uma gravadora maior, um artista pequeno ele tem que bancar para a gravadora maior. E você vai ser um artista minúsculo numa gravadora grande, eles não vão te dar atenção. Eles vão só, vamos dizer ali assim, no- emprestar o nome deles para você lançar, né? E olha lá, eles vão te colocar numa geladeira ali, nem sempre é uma boa opção, assim, tem que negociar, enfim. E aí o Lucas, né, pô, é um cara que eu já era amigo há uns anos, assim, a gente falava sempre de King Diamond. Conheci ele daqui, né? Sabotage, Ainda. sim. Tá. Não, foi nessa transição. Ah, A entendi. gente falava bastante de King Diamond, de Savatage e tudo, e nesse retorno do Savatage a gente voltou a se falar. Que ele tinha feito um show do Savatage em Piracicaba, né? Piracicaba. Que ele morava lá, Sim, inclusive. sim. E ele produziu um dos shows do Savatage em 2001 lá. E aí eu sabia do cedo, ele lançou algumas coisas bem legais, do Sim. Armored Saint, com parceria com Sim. você, inclusive. Projeto do Denner, do Sherman lá, né? Isso, dos caras do King Diamond, do Merciful Fate. Ele lançou o Abigail, licenciou o Abigail. E aí eu mostrei o projeto para ele. Falei, cara, você teria interesse em lançar esse projeto? Aí a gente fez uma reunião. E aí eu falei, olha, cara, eu não tenho muito investimento e também nem quero que você coloque tanto investimento no projeto que está começando, mas a gente tem que lançar. Tem que sair por um selo, preciso de uma distribuição em Portugal, na Europa, e o mais importante disso, eu queria um vinil importado com uma qualidade legal, não desmerecendo os nacionais, mas o custo todo também de fazer lá, eu cotei aqui, assim, 3, 4 vezes mais do que fazer lá. Teve uma logística um pouco mais complexa para o envio dos discos, mas aí o Lucas ouviu as músicas e falou, cara, eu curti muito, vamos fazer uma reunião e a gente conversa.
E aí, putz, virou meu brother, assim, a gente se O fala Lucas é toda outro cara semana. que é fã de música, né, cara? Exatamente. Então ele vê o valor ali, não só, tipo, do como um negócio, mas ele falou, pô, peraí, esse negócio... Ele ouviu, né? Então, Sim, e ele foi um cara que acreditou, assim, no negócio também. Não só pelos featurings, né? Ele falou, pô, isso Aham. aqui tem uma qualidade legal, tem pra caramba. combina com o meu selo, porque o selo dele começou com ligações externas com King Diamond. Sim, tudo era ligado ao King Diamond. Ele é um fanático por King Diamond. Eu fui, ainda sou, mas assim, ele lançou o Dunder Sherman, que tinha os caras do King Diamond. As outras coisas que ele lançou tinha alguma ligação. Ele ia lançar a banda da menina lá que tá na Nervosa agora, Hellfire. Hellfire, Ele ia lançar a banda dela porque ela andou fazendo backing vocals pra ele durante um tempo, enquanto a Já esposa era. dele tava de licença. Agora ela voltou pra banda. Voltou. Tá tocando baixo agora. Baixo também? Eu vi King que falar que ela Diamond? tá tocando baixo, porque parece que o cara acho que vai ficar um tempo fora, enfim. Que louco, Aquele cara. Hal Patino, né? Acho que ele saiu. Não, o até, Patino né? já tinha saído faz tempo, já era outro cara. agora. Era outro O cara. outro já saiu? Caramba. Eu vi esses dias uma notícia de que ela ia integrar, talvez fosse tocar baixo pra ele. Falei, pô, legal isso aí. Eu tinha ouvido que ela ia fazer backing e teclado. Ah, Mas então ela- Mas pode ser, porque ela é baita pode baixista ser, também, pode ser. baixista do Nervosa, não Sei duvido. que eu tô falando besteira, mas assim, acho que eu lembro de ter visto uma coisa de baixo, Fiquei mas muito feliz dela voltar pro King Diamond também. eu conheci ela quando ela veio, inclusive, com o King Diamond, aquela vez, em 2017. Turnê do Abigail, né? A Biguei eu conheci, e agora ela tá na Nervosa, também conheci, Falando me encontrei com a Nervosa. Ela falou, pô, você é aquele cara, tá legal, gente fina pra caramba. Legal, tem uma filhotinha pequena Sim, também, sim. sempre posta Então, foto. ela se ausenta algumas vezes dos shows da Nervosa por conta dessa filhinha pequena. Então, quando não compensa pra elas, vem com outra baixista, entendeu? As meninas vêm com outra baixista, Pode crer. que é uma holandesa. Tá, muito legal isso, o mundo globalizado. Aham. A Nervosa é uma banda países, assim, Sim. né? Olha, até para não esquecer, mandar um abração pro Lucas aí, que também com certeza ele tá vendo e tá Pô, espalhando o pode negócio aí. crer. Então, e falando do Lucas, ele tinha ligação com o King Diamond porque eu tinha um Snow Show no projeto. Ele falou, Aham. cara, então isso aqui foi uma ligação mesmo, uma conexão bacana. Uhum. E foi uma parceria muito legal, assim mesmo. Ele acreditou no projeto, fez todo o corre com vinil. Ele até conversei com ele, eu vejo muito ele até mais do que um cara do selo, ele é quase que um manager, assim. Sim. Tudo que eu faço, eu pergunto para ele, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente ficou tão próximo que praticamente ele é um manager, né? E com o lançamento do vinil na Die Hard, essa venda da Die Hard, o Fausto me perguntava, e os CDs? Vamos fazer em CD? E eu já estava negociando isso com o Lucas em CD para daqui 1 ano e tal. O Fausto falou, se você não fizer agora, você vai perder o timing. Tem que ser feito agora. E aí vem uma história, uma coincidência legal daí, que tem um cara que chegou na Die Hard e perguntou assim, o que é esse tal do Hall of Gods, né? Quem que tá trazendo isso aí? Eu falei, um cara da Abigail, lá de Portugal e tal. Ele falou assim, chegou um cara da Costa Rica até mim, perguntando o que era essa banda que ele queria comprar os CDs. Caramba. E nem tinha CD na jogada, assim, tava só com Uhum. vinil. Então chegou numa proporção que eu não fazia ideia, assim. Um cara da Costa Rica perguntando, através desse cara, que é um cara da Marquee Records, ele chegou pro Fausto e falou assim, cara, vamos fazer o CD em parceria com a Abigail lá. E aí o Fausto falou, eu conheço o Rafa, é nosso cliente, nosso amigo aqui já há muitos anos. E aí fiz uma reunião com o cara rápido, ele vai fazer a prensagem dos CDs com uma distribuição no Japão, Estados Unidos, o Lucas cuida da Europa e a Die Hard no Brasil. Então, querendo ou não, ficou 3 selos assim envolvidos no trampo para uma distribuição Boa. legal. Eu não tinha nenhum. Antes de lançar o último single, não tinha nenhum selo. Uhum. Tem um brother meu que ele falou assim, cara, se seu projeto não lançar um selo, não conseguir um selo, eu vou parar de ouvir metal. É porque não existe, assim, é porque é tudo de mentira, né? E aí acabou, eu achei as pessoas certas. Eu falei pro Lucas, cara, eu não quero um selo grande, eu não quero ser um artista pequeno num selo grande, prefiro ser um artista médio grande num selo médio, do que ser um artista pequeno num selo grande. E aí, ele curtiu muito a ideia e a gente vem fazendo um trabalho muito mais do que essa relação de gravador e artista, assim. E como é que você está Grande pensando nesse brother. lançamento? Já que você cuida de toda essa parte de... Você pensa em todo, né, todo o conceito do negócio, como você vai fazer isso aí? Vai ser CD normal ou você vai meter um digipack ali, bonitão, digibook? Foi o primeiro momento que saiu da minha alçada de decisão, né? É mesmo? A partir do momento, até aqui eu estava decidindo tudo. Os códigos SRC, eu que fiz, Uhum. a decisão de tudo estava comigo. E aí foi uma das questões que eu conversei com o Armando. Eu falei, cara, da Marquee, eu falei, a gente vai fazer um CD caprichado, né? Porque, é um trabalho, né, com Sim. todo esmero e tal. E a sorte é que esse cara também, ele é um fã de música, ele é um fã de CD. Então, assim, vai ser um slipcase Putz. e com um pôster dentro, Uhum. porque tem muita arte no vinil, né? Hoje em dia se faz a maioria das coisas o slipcase no Brasil, né? Isso, que é bem legal também, né? Uma Sim, capa sim. extra ali e dentro tem um pôster. Então, eu já recebi arte gráfica para aprovação, tá bem bonito. O Ele fez- encarte com certeza vai ter todas aquelas páginas Isso, do livreto, exatamente, enfim. Então foi feito bem no capricho, assim, também. Não, e
E esse CD, no caso, né? Você pensa em acrescentar alguma música extra, algum material extra, justamente para então. diferenciar do Essa é uma LP? história legal. Foi aí que eu consultei o Lucas, né? Tá vendo? É uma visão de músico. Como o Pedro é músico também, a gente sempre quer lançar alguma coisa nova, né? Uhum. E eu cheguei pro Lucas e falei, cara, eu quero botar essa faixa extra no CD. O Lucas falou, meu, não faz isso, cara. Não tem nada a ver. Você acabou de lançar um álbum. Você não pode já queimar uma música em seguida. Aí eu segurei um pouco, assim, cheguei na Die Hard também, assim, falei, então, CD, né? O que vocês acham no bonus track? O Lucas lá falou que não é legal. Ele falou, não, cara, você queima o vinil. Quem compra o vinil vai se sentir ofendido porque no CD tem uma música a mais. E a minha ideia como músico, queria entregar algo a mais também. Falei, pô, é um diferencial para quem tem um vinil comprar o CD também. Uhum. Quero botar um bonus track aqui. E assim, todos os caras, né, tanto o lojista, a visão do lojista, não, a visão do Lucas como gravadora, não. Então é por isso que eu falo que o Lucas é muito como manager mesmo, assim, não são só minhas decisões. Eu sempre consulto a opinião dele, que além de ser uma pessoa de fora, a visão mais né, de mercado, assim mesmo. Então você vê, a sua visão foi mais de músico num primeiro momento. A primeira coisa que a gente pensa é nisso. Vamos oferecer algo a mais para o cara que tem o LP comprar o CD Isso, também, né? exatamente. O que também não interfere, porque é uma mídia diferente. Uma amiga minha que comprou o LP, inclusive sua parente distante, a Zupo, a Fernanda Zupo. Ah, Fernanda. Um abraço para Fê, aliás. Fernanda, lá de Brasília. Ela falou assim, quando sair o CD, me avisa que eu quero comprar também. Mas é natural isso. O colecionador é maluco, né? Não, mas assim, você lembra que antigamente, óbvio, quando saiu a história do CD, o CD saía com bônus, sempre. Sim, sim. O vinil tava caindo, não é o caso agora, né? Mas assim, um bônus. Agora você falou, o cara vai lançar no Japão. Japão geralmente pede uma faixa bônus. Eles pedem, Nesse primeiro, acredito que não vai ter o bônus também no Japão, vai ser a versão normal. Mas se por um acaso eles quiserem fazer depois uma prensagem deles lá também com bônus, aí de fato a gente canta até em japonês se precisar. Aí, ó, faz uma versão do Jaspion ali, né? O Jaspion com Mozart junto. Aí, ó. Bom, você que é esse cara que tem essas ideias todas, que começou esse disco aí, tipo assim, pensou nisso todo do zero, chegou onde chegou, com selo na Europa, CD saindo agora até no Japão, vão distribuir. Você já pensa no segundo? Ah, com certeza. E tudo isso foi batendo em porta. Então, assim, é isso que a gente trouxe pra cá. Não foi assim, não teve uma indicação, não teve grana. Foi realmente tentando fazer o máximo de qualidade que eu consegui entregar. É lógico que os featurings ajudaram. Mas teve grana, mas pagando pelo trabalho de um cara, que nem pagar o estúdio. Mas o featuring também não coloca a cara em qualquer trabalho. Isso é uma coisa importante da sim, gente sim. falar, né? É. Porque os caras acham que é só pagar o cachê, Não, como se tem o músico vários fosse caras que uma não tocam. prostituta, vamos dizer assim. E eu perguntei pro Fausto lá da Die Hard, né? Eu falei, cara, para um segundo álbum, vou falando já sobre o segundo álbum. Quando tudo isso começou a acontecer, aí eu realmente falei, não, vai ter que ter um segundo álbum, já tem uma música pronta, que era para ter entrado nesse primeiro, que é um tributo ao Vila Lobos, que inclusive entrou em alguns problemas de direito autoral, porque não deu ainda, para você que é advogado, Não sei deu se é a sua especialidade de direito autoral, mas não deu 100 anos da morte. isso, acho que está em 75 hoje, 75, se não me engano, né? é 75. E aí falta 5 anos só. Mas aí a gente conseguiu, uma advogada conseguiu entrar em contato para ver quem eram os detentores e tal. Então não é nenhum valor absurdo, talvez dê para lançar esse single. Ou espera 5 anos. Ou espera 5 anos, Espera exatamente. 5 anos. Se pedir muito, fala, é ganhar agora ou querendo daqui a fazer 5 anos vai ter que antes. aguentar de graça. Exatamente. Tô querendo fazer antes para realmente ser uma novidade. Que se eu esperar 5 anos, talvez muita gente Vai começar. vai começar a fazer releitura das coisas dele, né? Então, se eu fizer agora, de repente, acaba sendo como uma novidade aí, né? E já tem o feat dessa daí? Tem mais ou menos, tem um cara já na manga aí que é um brasileiro. Já tá fazendo contato. Essa, né, por ser Vila Lobos, você tem que ser um brasileiro mesmo. Sim, aí. sim. E aí eu falei, não, vai ter que... Eu conheço dois que adoram, hein? Oi? Eu conheço dois que adoram. Depois vamos trocar as figurinhas aí. Vamos falar mais de features aí. E aí eu cheguei pro Rafa, Fausto... vou só sugerir uma brincadeira, rapidão. Pessoal que está assistindo, comenta aí quem vocês acham que seria legal para tá aparecer como feat aí nessa música. Quanto algum gringo que vocês... Isso aí, boa. Galera, comentando quem vocês queriam ver de feat aqui no próximo Hall of Gods. Boa. Desculpa, te cortei, Não, mas imagina, é que eu quis chamar a galera para Boa, participar aí. Um bom quiz. E aí, nesse segundo álbum, eu cheguei pro Fausto, né, da Die Hard, e falei assim, eu cogitei, na verdade, ter um vocal só nesse segundo álbum. De ser feito só com um vocal. Eu falei pro Fausto, o que você acha? Esse projeto, você vê ele muito como um projeto de featurings ou não? Aí ele falou assim para mim, o carro-chefe do seu projeto são os compositores que você homenageia, e não os featurings. Isso. Então não importa se vai ter 1 ou 5 ou 10. O carro-chefe desse projeto são os compositores.
É, porque Eu o achei nome, legal, o assim. nome é esse, né, meu? Half Gods, Exatamente. enfim. A temática, o conceito, como a gente falou lá no começo, é maior do que os featurings. O meu conceito não é ter featuring, acabou acontecendo porque aconteceu, não foi uma coisa pensada, cada música precisa ter um. Acabou acontecendo de uma forma natural. E então eu não sei ainda, não está 100% definido, mas com certeza um ou dois vocalistas vão acabar tendo, mas vai depender. É uma coisa que dá muito trabalho atrás também dos featurings, né? É muito não que a gente recebe, é muito vácuo que a gente fica. Mas é legal, eu acho que eu gosto desse lance de cada música ter um convidado, não só por... uma dica aqui também sobre o featuring, né? Quem está pensando em ter um featuring, eu aconselho muito featuring que tenha uma carreira solo consolidada. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um dos maiores caras que eu chamei foi o Zac. Ele tem uma carreira grande com o Sava, com o Trans-Siberian, mas ele não tem uma carreira solo, o Zac Stevens. Então, quando a gente sobe isso no Spotify, ele não entende que é o Zac, ele não linka com o artista Zac. Existia um perfil Zac Stevens no Spotify bem pequeno, ligado com os featurings que ele havia feito. Quando eu chamei o Snowy Shaw, que é um artista relativamente menor, ele tem uma carreira solo, ele tem discos lançados com o nome dele. Então, automaticamente, quando eu coloco lá, qual é o feature da sua música, Snowy Shaw, o Spotify, né, a plataforma que sobe para isso, linka com o artista Snowy Shaw, eu apareço na página do Snowy Shaw, do Spotify, e eu trago automaticamente os ouvintes mensais do Spotify do Snowy Shaw. Então, acho que a grande sacada é essa, que eu fui percebendo com o tempo. Vários outros featurings que eu chamei, que não são o próprio Ralph Shippers, é um cara maior, mas ele tem um álbum, Shippers, uma carreira solo. Não consegui linkar, porque eu não queria colocar só Shippers, né? O featuring é Ralph Shippers e não Shippers. Já o Rony Romero, que é o cara que cantou no Rainbow, ele já tem também um disco solo lançado, já linkei com a página dele. Então, quando vocês pensarem em featuring, lógico, tem muito do nosso gosto, assim, pode chamar um cara gigante, por exemplo, que não tem uma carreira solo, mas que o próprio nome dele vai te ajudar a alavancar a venda. Mas se você escolher um cara que de repente nem é tão grande, mas ele tem uma carreira solo mais consolidada, você automaticamente linka com esse perfil dele no Spotify e automaticamente te traz ouvintes dele mensais. Isso é uma boa sacada. Uma dicaça, aliás, né? Porque a gente pensa em feature um cara gigante. Pô, eu quero, sei lá, fala um cara grande que não tem carreira solo. Eu sou... Sei lá, agora você me pegou, hein? O vocal do Saxon, por exemplo, ele acho que não tem. O Biff. Acho que não você existe pega nada. o James Hetfield, não tem, pode ir no James Hetfield. Pô, que é cara maior que o James, bicho. Então. Melhor ainda. Tudo bem, você vai falar James, você vê que é Metallica, mas não tem a página Não James tem, Hetfield. exatamente. Então, assim, de repente você nem traz ouvintes mensais trazendo o James. Você vai trazer o marketing que envolve. Pô, você tem um cara do Metallica no seu álbum. Mas você no algoritmo mesmo do Spotify, o lance orgânico, não vai te ajudar tão rápido como ter um artista bem menor, mas que tem os discos solos lançados, né? E por falar nisso, já que você está falando de plataformas, e você é o cara por trás, não tem outra pessoa que cuida desse projeto, como é que tá isso aí? Tipo, tem muita procura? Nas plataformas é bem difícil hoje, né? É mesmo? Ele te popularizou, você consegue estar no mesmo catálogo do Iron Maiden no Spotify, mas ninguém me acha lá. Sério? A demanda hoje é que tem muito mais artistas do que ouvintes nas plataformas digitais. Parece mesmo. Inclusive, estão subindo músicas de IA já nas plataformas. Nossa. Tem um conteúdo já de quase 10% de músicas nas plataformas feitos com IA. Nossa. E nem sei se tem público para isso. Provavelmente não. Quem é artista não vai ouvir uma música feita com IA. Por mais bem feito que possa ser, não vai. Ele não tem uma mensagem, não tem um sentimento no IA. Então, assim, é difícil. Porém, tem algumas ferramentas. Eu que sou o cara que cuido lá também das plataformas, não sou expert, existem diversas outras. O que eu estou testando no momento são as playlists do Spotify. Então, tem um site bem legal que chama Submit Hub, que é o que você entra em contato com os curadores dessas plataformas. Então, você paga lá alguns créditos para você entrar em contato com esses caras e sugerir sua música para entrar em algumas playlists dessas plataformas. Do Spotify é o carro-chefe hoje, né? Falando de plataformas digitais. Então, assim, existem inúmeras possibilidades para trabalhar em plataforma, mas todas elas são bem difíceis. Um lance legal que a gente conseguiu, falando de Spotify, junto com o Lucas, a parceria bem legal com o Lucas, foi um golaço, foi que a gente conseguiu abrir uma loja dentro do Spotify com os vinis. Isso é bem raro. Eu fiz uma pesquisa, só o Sepultura, de banda nacional, tem loja dentro do Spotify. Caramba. Nenhuma outra banda tem. Mas ele fez por lá ou fez aqui mesmo normal? Porque o Lucas abriu uma loja virtual Abigail. do Spotify, chama Shopify. Ah, entendi. Eu tenho acesso Entendi. ao Spotify for Artists, né? Quem não tem,
por favor, é ferramenta básica para você trabalhar seu som dentro do Spotify, escrever biografia, né? A primeira dica para quem ainda não fez isso é criar esse perfil no Spotify for Artists, para você ter um até porque perfil... Ou só a banda. perfil também, né? Verifica Isso, o perfil, perfil fica verificado. mais fácil de Colocou suas quem... bandas lá, Pedro? Opa, faz tempo. E aí coincidiu, quando eu vi que o Lucas tinha uma loja da Shopify, eu falei, pô, Lucas, a gente pode agora linkar essa loja e ser a segunda banda brasileira a ter uma loja dentro do Spotify. E, pô, tá indo bem legal, assim, parece que já fez uma venda por lá, porque o cara tá lá já, né? O ouvinte, o cara que compra o vinil tá no Spotify também. Muitas vezes o cara tá ouvindo no Spotify e tá lá vendo o livreto do vinil, tá no carro, tá no Spotify. Então, ter a loja dentro do Spotify, eu realmente, assim, eu fiz uma pesquisa rasa, assim, de bandas, né? Mas pesquisei muita banda brasileira e só o Sepultura tava com essa loja lá dentro, cara. Eu fiquei, de uma certa forma, lisonjeado, assim, porque eu falei, pô, velho, Porra. a gente tá bem aqui nessa parada, né? Só falta os ouvintes mensais do Sepultura agora. Tem milhões, né? Pô, bandaça, assim, não tem... São os maiores, né? Então não tem como competir. Mas a gente usa como referência tudo que o Sepultura faz. Eu falo, como é que eles chegaram até aqui? Então, querendo ou não, essa referência foi bem legal. Assim, eu falei, pô, é uma coisa que as bandas ainda não estão visando muito e que pô, só o Sepultura tem é porque as grandes bandas têm, né? Com certeza. E antes da gente encerrar, qual que é a pergunta básica de sempre aqui do nosso... A gente sempre pergunta aqui, para quem está começando, para quem está montando uma banda, qual seria a sua principal dica? Caramba, hein? São várias. Vou pensar em uma boa aqui, assim. Deixar o ego de lado é a primeira coisa. E, principalmente em bandas, se você está com 4, 5 caras, esquece o ego. Deixa ele na privada da sua casa e dá descarga. Uhum. Joga ele realmente no lixo e na privada. Porque é muito difícil, cara, você reunir 5 caras dando ideias. E quando eu falei lá no começo, tem que ter um líder? Tem que ter. Se sua banda ainda não tem um líder, vê quem é o cara que compõe mais, quem escreve mais letras, centraliza em uma pessoa só. Porque muitas vezes as bandas racham por ter muitas ideias divergentes, e não quer dizer que as ideias são ruins, mas o que a gente falou, o que é o mais importante numa banda hoje? Conceito. Se você tem 5 caras dando conceitos diferentes para uma banda, a sua banda não vai virar. É porque cada um tem uma especialidade, né? Um vai saber dar uma entrevista melhor, um tem a ideia. Isso, cada um vai ter uma compõe expertise. melhor. Eu considero o Hall of God ser one man band, eu considero um fato ruim. Na hora da divulgação, na hora do investimento, eu tô sozinho aqui. Mas isso Se tivessem 5 caras, seriam 5 pessoas. Eu vezes 5. Então, não é para quem toca, é lógico, assim, teve facilidades de eu fazer as coisas mais rápido. Mas eu preferiria ter feito com banda. São 5 pessoas investindo e 5 pessoas dando ideia. Só que é muito difícil. As pessoas falam assim, mas por que só você vai decidir? E eu não tenho muito esse perfil também de líder. Falar, eu quero ser o líder. Não vou mandar em ninguém. Mas é ter a consciência numa banda que está começando. Tenha um líder, não tem problema em ser líder, um cara que vai decidir algumas coisas, principalmente de musicais, né? É lógico, não é o cara que vai decidir tudo. A gente vai tocar no Rock in Rio, não, eu não quero ir porque eu não gosto do Rio. Não é um cara que vai decidir assuntos aleatórios, mas a parte musical é importante. A gente falou que muitos desses caras são os líderes por algum motivo, ou porque eles são os principais compositores, ou porque, de repente, ele tem as ideias que condizem mais com o mercado. E, assim, os outros caras contribuem com outras coisas. Mas, então, 2 lições, é não ter o ego. Isso lida muito com o ego também. Você não ser... Né? Já pensou o ego do cara assim, não, eu não quero ser o líder. Pô, tem que ter o ego lá embaixo mesmo. Então, imagina, todo mundo quer ser líder. É por isso que racha as bandas também. Porque fala, não vou obedecer o cara. Mas não é obedecer de uma forma, né, muito rigorosa, mas tem que respeitar. Eu acho que essa é a grande sacada. Não ter ego e deixar a banda ter um líder para decidir algumas coisas. Pô, com certeza. E para quem quiser encontrar você, Hall of Gods, Rafael Agostino. Estou lá no Instagram, rafael.agostino, The Hall of Gods. Já tinha um perfil como Hall of Gods, que é uma página com 5 seguidores. Tentei banir a página, que é uma página que nem existe mais, que é de um, sei lá, de algum adolescente do mundo, assim, não sei o que é. Tá no INPE. Tá no INPE. Então. Se tiver no INPE, a gente resolve. Olha o Pedro já querendo... O advogado. Já arranjando no trampo aqui, ó, galera. É verdade. Aí eu deixei como The Hall of Gods no Instagram, estamos lá no YouTube também, Hall of Gods Music. E é isso, só ir lá. Quem puder deixar um comentário nos outros vídeos aí também. Você já está aqui no YouTube, lógico, né? Já dá o curtir, comenta aqui. Já vê todos esses clipes que você colocou ali, que são bem legais. Pô,
tem todas as músicas. E assim, teve até um cara que falou pra mim, eu comentei da banda com ele, falei, pô, cara, eu não tô achando. Eu falei, como não tá achando, mano? No Spotify já faz House of God. Não é House of God. Talvez House vire o próximo disco. Mas esse é o House of God. Verdade. Foi uma sugestão até do nome, né? Quando eu defini o nome, inicialmente era para ser Hall of Evil. Ah, tá. Mas aí eu falei, eu vou nichar muito também. Sim. E não tem muito a ver com o lance dos compositores. Exato. Os caras, apesar de ter uns caras meio do mal ali no meio, não, os caras são bem, os caras eram gênios, né? Então, enaltecendo, colocando gods ali. Então, é difícil achar um nome também, assim. Não, mas o nome sintetiza muito bem. Sim, com certeza. Não teria... Combina muito com o conceito. Né? Né? Bom. E isso também, pensem num nome bacana para as coisas de vocês que faça sentido. Seja um disco conceitual, seja o que for, né? Não adianta o cara botar um nome lá, tipo, tem tanta porcaria, é melhor nem falar. Os caras botam um nome lá, não tem nada a ver com a banda. Mas o nome tem a ver com o conceito da banda. Você tá falando, tudo. quando a gente fala em conceito, não é que um álbum tem que ser conceitual. Eu só vou falar letras sobre animais exóticos. Que nós gostamos, aliás. O Pedro gosta. Mas, enfim, se a banda é de thrash metal old school, e você tem que seguir, você não pode depois, no mesmo álbum, ter uma música de power metal nesse aí. Então. É importante ter essa identidade, né? Quando a gente fala de conceito, é muito ligado à identidade. Então, o nome da banda, com certeza, tem que ter a ver com esse conceito, com essa identidade. Com certeza. Bom, Rafa, obrigado demais por ter participado aí do MUBI. Muito feliz de você contar aí suas experiências, aí de como você fez esse puta disco aí. E valeu demais, mano. Valeu, Piantoni. Valeu, Zupo. Prazer, cara, ter você aqui. Pô, legal demais. A honra foi toda minha. Pô, conheço os dois de longuíssima data. Eu fiquei muito feliz de vocês estarem juntos fazendo podcast. Pô, legal. Porque uma das coisas... É como se fosse uma banda isso aqui, né? Vocês terem uma ideia e construir uma coisa dessa é a mesma coisa de construir uma banda. E são dois caras incríveis, talentosos e do bem, assim. Então, essas pessoas têm que estarem sempre mais unidas. E isso aí, longa vida ao MUBI. Valeu demais. É isso aí. Então, a ideia foi essa. Quando se juntou, falei, vamos falar de uma coisa que as pessoas não falam, que é a parte técnica das coisas, conversar com quem faz as coisas. Não é só chegar a entrevistar um músico aqui. A gente podia trazer o Rafa para ele falar de coisa, mas daquele ponto de sentido de artista. E aí, cara, fala desse disco aí, como é que foi? Mas não ia ficar tão técnico. Eu ia te falar quanto o Chris Caffrey me cobrou de uma... Então, isso não existe, ninguém vai te perguntar isso. Exato. Então, foi uma conversa natural de brother, assim, e tipo... Muito legal, é um bastidor, né, para quem tá fazendo uma banda. Eu espero que inspirador para quem esteja assistindo, né, cara? De repente fala, pô, tenho uma ideia, acho que eu vou correr atrás. Às vezes o cara tá sozinho, mas ele compõe, ele faz músicas. Conheço vários que fazem músicas, mas tem um certo receio de mostrar para alguém, de correr atrás. Sim. Vai lá, mete as caras, meu. É isso mesmo. E a nossa forma de contribuir com know-how, né, de várias pessoas para quem tá começando, né? Ou seja, nossa contribuição para a cena, vamos dizer assim. Sim, né? Com certeza. E assim, vocês indiretamente também. Eu já defini o Zupo como um dos maiores apoiadores do heavy metal brasileiro. Então, que é um cara que consome, vai nos shows. Ele é um dos maiores incentivadores e que é o cara que alimenta. E você também com o programa, com pegadas e aqui com o podcast. Valeu. Pô, é um lance legal que eu quero exaltar aqui, que o metal ele dá certo, ele existe. Existem meios como o que vocês fazem, sem verba, que é uma coisa para estimular mesmo, assim. Porque a maioria dos programas te cobram uma baita grana para você estar lá. Isso o Pegadas não faz, né? Você sabe. Cara, o Pegadas é um dos maiores incentivadores do metal brasileiro, assim como é o Zupo, assim como esse podcast. Então, eu só tenho a enaltecer isso porque é raro, mas tem uma luz no fim do túnel, que são vocês. E que tem mais pessoas como vocês alimentando o heavy metal brasileiro. Obrigado. É isso, obrigado, Rafa. Tamo junto. Tamo junto. Firmeza, então? Tamo junto aí. Valeu. Valeu. Até a próxima. Sigam. Curtam, comentem e compartilhem. É isso aí. Até o próximo MUBI. Falou, pessoal.